Estudo 2 em Amós. O que nós vamos ver aqui nesses capítulos de Amós? O capítulo 3 e o 4. Você já começa, põe na sua cabeça o título, que é causa e consequência, tá? Causa e consequência. Agora nós vamos ver o que realmente Deus está falando através de Amós. Nós vimos semana passada o primeiro estudo e foi interessante. Se você não viu, volta lá e veja o estudo primeiro em Amós, que vai explicar o porquê das razões, o porquê das coisas, dessa maneira de falar, de Deus falando com o profeta, tá bom? Então, no primeira semana, nós fizemos um estudo para saber quem era Amós, para quem que ele falava, contemporâneo de quem. Então, nós vimos que o Amós, quando ele começa a falar, o povo estava tendo tranquilidade política e econômica. E é engraçado porque você pensa, nossa, então por que começou a ter os problemas? E você vai ver que os problemas foi o próprio Deus que mandou. Então, isso é muito difícil para algumas pessoas entenderem. E eu resumo da seguinte forma: quando você está mais perto de Deus, é quando está tudo bem ou quando você está chorando? Vamos ser sinceros, tá? Quando você tem um problema, você separa uma hora do dia, passou o problema, você vai na igreja, agradece a Deus, amém, e acabou. E o que Deus tem é saudade da convivência com a gente. Então, muitas vezes, nós fazemos algumas coisas que não agradam ao Senhor. Então, aquela história de obediência pela metade, de trocar os valores, de seguir o script sem sentimento. Então, é sobre isso que a Amós vai falar agora, tá? Então, eu separei em perguntas. Nós vamos na primeira, estamos no capítulo 3 de Amós. Então, tem lá, eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, porque eu achei que é mais fácil da gente compreender o texto, né? Então, vamos embora. Primeira pergunta diz o seguinte: para quem está escrito o capítulo 3 de Amós? E fica uma pergunta: por que é Deus? Então, leia o texto. O texto diz o seguinte: povo de Israel, escute o que o Senhor Deus disse a respeito de vocês, o povo que ele tirou do Egito. Então, essa mensagem é para um povo específico. Então, vamos lá. No mundo inteiro, vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso, tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. E aqui tem uma observação minha, que é o seguinte: o peso de quem conhece a verdade é muito maior do que aquele que não conhece. Como assim? Existem pessoas que muitos pecados são pela ignorância, né? Então, eu acho que assim, Deus sabe que você não sabe. Porém, a partir do momento que você conhece, o seu peso é maior. Por quê? Porque você está sendo exemplo, as pessoas estão te olhando. Então, você é a Bíblia que muita gente está lendo. A sua vida, às vezes, está vendo na rua, o vizinho, o caixa do supermercado. Eles estão lendo a sua vida, vendo o seu comportamento, esperando que seja atraído. Nós temos que atrair as pessoas a Cristo. Então, o que acontece? O nosso peso é maior. Então, é muito sério você achar que tudo é mar de rosas, então não quero saber. Então, não quero saber. Não quer saber, vai para o inferno, tudo bem. Mas, quando você começa a se aprofundar, é assim, quanto mais perto de Deus você está, menor você se sente, porque você vê a grandiosidade dele. É muito diferente você ver uma tela, por exemplo, aqui no computador. Eu vejo uma imagem no computador, ok, beleza. Se eu estou perto da cena, Deus é maior para mim, porque eu estou mais próximo. E é isso que acontece, tá? Então, Deus que retoma a palavra agora e ele vai corrigir o povo. Então, a outra coisa que ele diz aqui, que deixa eu esclarecer, é que ele fala que no mundo inteiro ele escolheu o povo de Israel, tá? Ele escolheu. Então, ele escolheu e ele vai dando as coisas, ele vai cobrando a retidão. Quanto mais você sabe, maior a sua responsabilidade. Então, vamos lá. Pergunta número 2. O que você entende no verso 3? Então, vem aqui. Por acaso, duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Esse texto é usado por milhares de pessoas, inclusive até em casamento.
E aqui ele não está falando de casamento, tá? Ele está falando do povo mesmo. Então, o que acontece? É óbvio, como você vai andar junto para lugares diferentes, não sai do lugar. Você imagina, você está aqui, você está puxando a cordinha do lado de cá, o outro está puxando a cordinha de lá, não vai sair do lugar. Pero se os dois se juntarem e forem à frente, aí vocês vão conseguir carregar o peso. Então, você vê isso na Bíblia, você vê no casamento, você vê no trabalho, você vê com os amigos. Então, como você vai andar junto se vocês não conhecem? Uma colocação que eu ouvi uma vez de um pastor muito querido, e ele disse o seguinte, foi tão engraçado, porque eles estavam tendo um problema na igreja, e ele era auxiliar, e ele falou assim, o problema é que o pastor presidente lá estava tendo algum problema, nem lembro exatamente o que era, mas ele disse uma coisa que me marcou. Falou, como você se anima a seguir alguém que não sabe aonde está indo? Olha que profundo. Você pode seguir alguém que de repente está indo para um lugar e que de repente você não conhece, não sei, mas você se anima. Mas ir para um lugar, ir atrás de uma pessoa que não sabe que está indo, isso aí, gente, só Abraão, tá? É que Abraão com a Sara, né? Naquela época a mulher era submissa e Deus falou para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele fez. Então, nós já estudamos sobre a meia bênção, ele não obedeceu por completo, tá? Isso vocês vão ver lá eu tenho um vídeo nesse canal que chama Meia Obediência, Meia Bênção. É interessante você ver. Mas aqui, voltando, o que acontece? Esse texto tem que estar marcado na sua cabeça constantemente. Por acaso, duas pessoas podem caminhar juntas se não tiverem combinado antes? Então, nós temos na Bíblia o exemplo da oração de concordância, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei. E quando fala em inúmeros lugares, fala que você se ajuntar com uma pessoa com o mesmo propósito, a força é maior, tá? Não preciso nem contar para vocês a história que eu lembro, a minha professora usou esse exemplo muito interessante. Um fio de cabelo não conseguia suportar uma bigorna. Era um negocinho mais ou menos assim, ó, de peso, tá? E ela dizia, um fio de cabelo não consegue, mas se você pegar uma trança de cabelo e puser, você levanta. Por quê? O fio de cabelo é, teoricamente, um fio super fino, mas se ele estiver junto, eles conseguem. Nós vemos lá em Gênesis, a história lá da Torre de Babel. Gente, que louco isso! O próprio Deus falou, não vamos deixar, que eles queriam uma torre que chegasse no céu, né? Não vamos deixar, porque como é que é? Como dominar alguém que está com o mesmo propósito. Então, o que acontece? Foi aí que teve a divisão de línguas, tá? Até hoje eu quero pegar esse povo, gente. Cada vez que eu me vejo com dificuldade para falar inglês, culpado é esse povo lá. Pula essa parte, vamos lá. Então, naquele texto, Deus já fala, isso lá no Gênesis, ele já fala que as pessoas, quando se ajuntam com o mesmo propósito, eles conseguem coisas inimagináveis, tá? E aqui o profeta está falando como duas pessoas caminharão juntas sem terem combinado antes. E usando a palavra desse meu pastor amado, ele dizia o quê? Ninguém se anima a seguir alguém que não sabe para onde vai. Ponto. Vamos lá. Pergunta 4. Pergunta 3. No verso 4, os exemplos daqui definem qual princípio, tá? É o princípio da causa e o efeito. Então, diz o seguinte, versículo 4. Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pego nada? Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus tenha feito acontecer? Isso aqui é para botar no ralo o quê? Aquele princípio de tudo que acontece na sua vida que você não gosta é o diabo, tá? Gente, vamos parar de encher a bola do diabo. Eu brinco que toda segunda-feira o diabo tá lá no psicólogo falando tudo eu, porque é simples.
Você chega, é fácil você falar, o inimigo se levantou. Peraí, você não tem autoridade? Você não está escorado na palavra? Você não sabe? Então, tudo que vai acontecer na sua vida que você não gosta é o diabo? Aqui é uma palavra muito dura que nós estamos estudando nesse livro de Amós, porque fala para os crentes daquela época. Então, aqui não está falando com quem está desviado, não, está falando com a igreja. Então, acontece isso dentro da igreja? Sim. As pessoas tomam rumos errados? Sim. Tudo dentro da igreja, tudo crente. Então, essa aqui é uma chamada, vamos dizer que seria um puxãozinho de orelha do Senhor, dizendo que nada, nem a desgraça alguma cai sem o Senhor ter permitido. Se Ele é o dono de todas as coisas, você ora para Deus te livrar de todo mal e de repente some da sua vida A ou B, aí você fica desesperado. Não, filho. Você ora pedindo para Deus livrar de todo mal. Tinha a pessoa A ou B que não eram bom para a sua vida. Oh, ai, mas eu gostava tanto. Então, o que acontece? Esse verso, ele diz o seguinte, que é o versículo... termina no 6, que ele fala, tudo depende da permissão do Senhor, até as coisas ruins. Ai, por que Deus faz isso? Sim, porque nós não somos ninguém sozinho, nós estamos aprendendo, tá? Vamos lá. No verso, pergunta 4, no verso 7, o que Deus afirma sobre a sua maneira de atuar, gente, é muito legal isso aqui. Por acaso, o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Deus nunca age sem avisar antes. O problema é que a gente não acredita, não confia que Deus estava avisando a gente de uma coisa. Nunca. Todas as vezes que Deus desceu juízo sobre o povo, ele mandou avisar antes. E aí você vai falar, mas naquela época tinha profeta, agora não tem mais quase. Ok, você tem a Bíblia. Se você quer encontrar um livro mais atual da Bíblia, e se você realmente estuda, se você guarda ele aqui na sua mente, mas guarda aqui no seu coração, então você vai começar a identificar situações da sua vida, porque a Bíblia é o manual do fabricante para o homem moderno. Tá? Nós vivemos numa época 2025, já está se acabando, e a Bíblia continua tendo o mesmo efeito. Ela foi escrita para eu colocar em prática no dia de hoje. Ai, mas isso é muito difícil. Ah, então vai procurar outra, tá? Eu, pelo menos, eu sou do time que vai morar com Jesus, ok? Então, vamos lá. Deus nunca age sem avisar. Não precisa correr atrás também, né? De tudo quanto é cartomante gospel. Não, tem umas igrejas, tem uns profetas aí que você dá risada, mas eu não vou entrar nesse detalhe também. Então é o seguinte, Deus sempre avisa. E se você orar pedindo para Deus te mostrar, a palavra de Deus diz que ele nunca deixa o servo sem resposta. Deus nunca, se você estiver perguntando, ele vai te responder. Então, o que você tem que fazer? Abrir os ouvidos, destampar os ouvidinhos assim, para você ouvir e conseguir ver no seu cotidiano aonde Deus está te respondendo, ok? Beleza. Então, Deus nunca age sem avisar. Vamos lá, pergunta 5. Que exemplo Deus usa a sua palavra para definir como devemos receber a profecia? Ó, isso aí é legal, hein? Versículo 8, só isso. Quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia a sua mensagem? Aí você teve uma visão, você viu que o rio vai transbordar. O que você faz? Ah, o rio vai transbordar, mas Deus só me livrou. Não, você vai falar e proclamar. Você vai anunciar a mensagem que Deus te mandou, ok? Versículo 6. Nos versos a seguir, qual era o comportamento do povo de Israel? Vamos lá, os israelitas são os judeus, são os descendentes de Israel. E a outra turma, descendente do Ismael. Então, vamos lá. Anunciem nos palácios de Asdod e do Egito o seguinte: reúnam-se todos os montes que ficam ao redor de Samaria e vejam a desordem que existe na cidade e os crimes que são cometidos. E o Senhor Deus diz, 2 pontos, o povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade, e os seus palácios estão cheios de coisas roubadas com violência. Aqui
Ele não está falando de herege. Ele está falando que os palácios, as casas, os altares, os templos estavam sendo profanados. Você já ouviu falar na história de fogo estranho no altar? Quando eu fui estudar essa história do fogo estranho, foi uma coisa que fez assim, sabe, deu pau na minha cabeça. Por quê? Muitas vezes você está vendo as pessoas lá em adoração, no louvor, tá? E você sabe que é fogo estranho, que aquilo o Espírito Santo não está lá. Então, vamos ter cuidado para ver quem é que você deixa botar a mão na sua cabeça. Tem um hábito que é assim, né? O povo vai pôr a mão e empurra o fulano para cair no chão, né? Porque quanto mais gente ele derrubar, mais santo ele é. E o fulano fica empurrando. Gente, eu acho assim, um mal barato. Aí a fulana cai e fica tampando a barriga, né? Com a blusinha. Então, por que ela caiu se ela tá ligada? Eu vi uma que olhou para trás, sentou no balcãozinho para depois cair, né? Então, o meu problema é que eu já fui em muita igreja, já vi tanta coisa. Então, o que acontece aqui? Resumindo, tenha certeza do seu culto. Se o culto que você presta ao Senhor é um culto genuíno e de acordo com o manual do fabricante, que é a Bíblia, tá? E aqui ele está mostrando, Deus está mostrando para Amós e avisando as corrupções dentro do templo, dentro da igreja, dentro dos irmãos, tá? Pergunta 7. Como é a ação de Deus em frente às desobediência ou alienação? Olha só. Ele está falando para mim, tá? Está falando para mim, está falando para você, não está falando para o tiozinho lá que não quer saber de Bíblia, não, está falando para nós. Então ele diz o seguinte: por isso os inimigos cercarão o seu país, destruirão as suas fortalezas e levarão embora tudo que está nos palácios. E o Senhor Deus diz: quando um leão pega uma ovelha, às vezes o pastor somente consegue salvar as duas pernas ou uma orelha. Assim também serão salvos somente alguns moradores de Samaria, que agora descansam em camas de luxo. Deixa eu explicar essa história aqui da orelha. Naquela época, eu não sei se ainda funciona assim, mas o pastor de ovelhas geralmente era um garotinho, né? E às vezes vinha leão para roubar as ovelhas. E para o pastor provar para o dono do rebanho que não foi ele que roubou, que foi comido por um outro animal, ele tinha que pegar as patas e as orelhas, chegar e falava: olha, o leão levou, mas está aqui, essa parte. Certo? Então ele ia perante o seu senhor, né, o dono das ovelhas lá, e ele apresentava, falava: não foi negligência minha, ele estava provando o que estava acontecendo. Então, aqui, o que ele diz assim? Da mesma forma que o pastor tem que apresentar a orelha e as patas para dizer que a ovelha foi realmente devorada, então eles também serão, aí só alguns serão salvos. Dentro de Samaria, só alguns. Aqui vamos falar que é a igreja. Então, quer dizer que dentro da igreja tem gente que não vai ser salva? Eu tenho uma triste notícia. Tem. E tem muita gente que você pensa que não, mas que nós vamos encontrar lá. Entendeu? Por quê? Deus trata cada um individualmente. Então, não é por você estar seguindo uma igreja, não é por você estar fazendo o nosso estudo semanal. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é uma ajuda para crescimento, de amadurecimento. Porém, tem gente que vai ficar. Porque está nesse esquema. Nós vamos ver nas perguntas mais para frente, nós vamos ver exatamente qual é o comportamento que Deus não se agrada, tá? Então, olha o que acontecerá contra a casa de Israel, os crentes. Gente, quando eu falo crente, não estou separando o protestante do católico, tá? Crente é o que crê. Então, beleza, vamos lá. O que acontecerá com a casa de Israel? Os crentes. Escutem o que eu digo e acusem o meu povo. Os descendentes de Jacó, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem lá. Quando eu castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As 4 pontas de todos os altares serão quebradas e cairão no chão. Destruirei as casas de inverno e as casas de verão, as casas luxuosas, as casas enfeitadas de marfim, todas elas serão destruídas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Isso aqui quer dizer: vou tirar de vocês.
Vou tirar de vocês. Vocês são meu povo escolhido, mas eu vou tirar de vocês. Ninguém é café com leite. Eu não ouvi essa expressão depois de grande. Mas quando era criança, tinha o café com leite, aquele que podia errar, que ninguém dava bola, né? Geralmente era criança menor que estava no jogo. Eu não era o meu caso, nem que eu era menor, eu era mais lerda mesmo. Então, é café com leite. E aqui, Deus está dizendo que nem os filhos dele não são café com leite. Eles vão sentir a disciplina. Então, Deus está sendo bem duro. Em cada frase ele fala, sou eu que está falando. Quando Deus fala, sou eu que está falando, isso quer dizer para você o quê? Fica na sua e escuta. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Olha a profundidade disso. Então, vamos lá. Quais a ameaça contra as mulheres de Samaria? Aqui eu vou ter que explicar essa história, porque é muito legal. O que acontece? Bazã, as vacas de Bazã, o que era? Eram umas vacas bonitas, elas eram saudáveis, elas eram para comércio. Então, assim, não era gado de corte, era para matrizes, né? E elas eram o quê? Elas comiam muito e elas eram muito, até naquela época ainda tinha leilão de gado, e elas eram sempre muito bonitas, muito escovadas, então todo mundo queria saber como eram as vacas de Bazã, que com certeza elas eram as mais bonitas do leilão, por exemplo, né? Porque elas se preocupavam só com a alimentação. E beleza, é isso que o povo fazia, né? Então aqui Deus vai falar o seguinte, presta atenção. Ouçam isso, mulheres da cidade de Samaria, é o povo, que estão satisfeitas e gordas como as vacas de Bazã. Deus chamou as mulheres de vacas, chamou, mas não no sentido que a gente chama hoje, tá? Aqui ele está falando, as vacas de Bazã se preocupam somente com a beleza. As vacas não é que as vacas se preocupavam, né? Mas ele está dando esse exemplo. Então, e ele fala: vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhes tragam mais vinho para beber. Além de tudo, cachaceira, tá? Eu, o Senhor, juro pelo meu santo nome, que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes. Nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão da fila pelas brechas das muralhas e serão jogadas na direção do monte Hermon. Quer dizer, vão ser expulsas do meio. Por quê? Eram as esposas que ficavam no ouvido dos maridos, preocupados só com o que eu tenho, eu quero. E aqui Deus está falando, comparando elas a vacas, e porque eles tinham esse parâmetro para usar de explicação. Então, era o seguinte, pessoas que eram duras no tratar, eram vaidosas ao extremo. Então, mas não, porque o povo lá subjugava as mulheres. Aqui são elas que falam para os maridos o que é que tem que fazer. Então, a Bíblia desmonta tanto argumento arcaico. Nossa, você imagina. Bom, e pergunta 10 diz o quê? Como Deus se refere aos rituais metódicos do povo? Ai, que legal. Quem cresceu na igreja sabe que a metodista, eles fazem o mês de dezembro a coroa do advento. Cada domingo acende uma vela, é que nem se fosse uma guirlanda, assim, e tem as velas. E cada domingo acende uma mais, é uma estação do Natal. Então, primeiro a anunciação para os pastores, depois, então, cada um lê um texto e acende uma vela. Para chegar no culto de Natal, todas as 4 estão acesas, tá? Então, são rituais. É pecado? Não. É obrigado a fazer? Não também. Não também. Existem muitas coisas que não está na Bíblia que você pode fazer que não é pecado. Claro, você não vai sair matando inocente, né? Mas existem coisas que é doutrina da igreja, que é uso e costume das igrejas locais. Nem é da igreja como corpo de Cristo, porque Deus pegou dos povos, um de cada canto, para montar o povo dele, né? Então, começa a falar aqui dos rituais, como que é que o povo fazia e qual é a vantagem de você fazer um ritual
e que Deus não está nem aí com isso. Então vamos lá. O Senhor Deus diz. Não, o Senhor Deus diz, então já escuta. Povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal, e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Apresentem os pães de oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Deus está repreendendo os rituais vazios, tá? Nós vemos a Jesus contando de 2 homens que entraram na igreja, um era o santo, acho que deve ser o porteiro do Santo dos Santos, né? E ele tá aí, ó, Senhor, eu trago dízimo, eu sou bom, me orgulho da minha humildade, blá, 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 blá. Ainda bem que eu não sou que nem esse pecador. E tá um homenzinho lá do lado falando assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso. Então, quem é que estava certo ali? Jesus contou isso. Então, o que que é? São o pessoal da fachada. Quem assistiu The Chosen? Se vocês não assistiram, assistam, tá? Mas dá para você assistir 3, 4 vezes, que vai cada dia tem um negócio diferente para você ver. E eles mostram no começo, The Chosen é feito de acordo com o Evangelho de Mateus, e ali mostra a prepotência do pessoal da sinagoga, que eles se achavam muito mais dignos do que os outros. Então, o que que Deus está falando aqui? Que isso é pecado. Você se achar mais do que os outros. Então, você vai contar, olha como eu sou humilde, ai, porque eu faço jejum, ai, porque não sei o que, né? Você fica contando vantagem. O que aconteceu? Você serviu só para você. Agora, quando você chega nos pés do Senhor, assim, arrependido dos seus maus feitos, e você pede a misericórdia, quem é que vai valer mais, né? Volta a ler lá para você ver que é bem pesado isso daí. Então, aí, o que que acontece? Ele está falando que Deus repreende os rituais, somente os rituais. Deus se preocupa com a sinceridade do seu coração, ok? Pergunta 11. Quais as atitudes de Deus para que o povo se voltasse a Ele? O que que Deus pode fazer para nos buscar e trazer de volta ao pé dele? Nossa, então tem gente que está fora, é da igreja, mas está longe? Sim. E o pior é pior que tem gente, esses que nasceram na igreja, assim como eu, é o maior perigo, porque ele nunca saiu da igreja. Então ele acha que não tem pecado. Ele acha que não, que tudo é mais isso. O máximo que eu fiz quando eu era criança, eu roubei granulado do supermercado. Ah, porque eu chamei minha amiguinha de boba, porque você não tem pecados maiores. Então, é o perigo que nós temos aqui de pessoas que foram criadas na igreja e que não foram chamadas a ter um encontro genuíno com o Senhor. Então, é para essas pessoas que Deus está falando agora. As pessoas que seguem os rituais, as pessoas que frequentam o templo e que estão pisando na bola. E o pior é que às vezes é inconsciente, tá? Vamos lá. Aí o que que Deus pode fazer, gente? Esse texto aqui é pesadíssimo. O que que ele pode fazer para que você volte para ele? Olha só. Capítulo 10, versículo 6. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Oh, Deus tirou a comida. Não deixei que chovesse durante 3 meses das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E esta tudo secou. Faltou comida, parou a chuva. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam bastante nem para matar a sede. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, que estou falando nisso. Deus é dono da natureza e muitas vezes ele usa elementos na natureza para nos corrigir, tá? Então, o que é que ele está falando aqui?
Não adianta jogar a culpa no acaso. Todas essas coisas passaram para que vocês voltem à verdadeira adoração, certo? E ele está falando para o povo que ficava lá no templo, fazendo todos os scripts certinho lá. E Deus está falando, eu mandei a natureza de contra vocês para que vocês voltem. Tá? Vamos lá. Versículo 9. Eu castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, como as parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga como as que mandei para o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo se espalhasse pelo acampamento. E assim mesmo vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu destruí cidades, como fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês escaparam como se fossem um galho que no último momento é tirado do fogo. E assim mesmo vocês não voltaram para mim. Tudo isso que aconteceu foi Deus que mandou para quê? Para o povo cair a ficha e voltar ao culto genuíno para o Senhor, tá? Que ponto que a gente está? Pergunta 12 e última. Como Deus se coloca perante o povo pecador? Olha lá. Por isso, o povo de Israel, quer dizer, nós os crentes, eu os castigarei. E já que vou castigá-los, prepare-se para encontrar com seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Isso quer dizer o quê? Vai castigar e vai morrer, porque vai encontrar com o Senhor. Okay. Foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite e ainda por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aí acabou o capítulo 4, né? Aí você fala assim, mas eu não concordo com isso, eu vou rasgar essa página fora e vou jogar fora da minha Bíblia. Ok. A Bíblia diz, né? Daquele que aumentar um i, tirar um i, não sei o que, tem um peso muito grande isso. Mas eu não concordo com isso. Puxa vida, você não concorda, né? Vai para a concorrência. Então, aqui, nesse trecho, nesse livro, nós estamos vendo um Deus de botar ordem na casa, um Deus justo e que, no fundo, ele dá uma chance. Então, ele começa como? Eu fiz essas coisas para que vocês voltassem. Se você tiver voltado na sua primeira dificuldade, não vai vir as outras. Porque o que Deus tem é saudade do relacionamento com a gente. Aquele relacionamento que essa gente só tem quando está sofrendo. Então, vamos parar para pensar? Tem duas perguntas, duas frases para a gente pensar, dois tópicos aqui. Então, uma é a seguinte, para a gente pensar a semana inteira. A minha atitude com Deus está sendo apenas um script a seguir? O que você faz? Você está seguindo um manual? Blá, 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 que nem uma reza, blá, 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 blá. Ou você está de ouvidos abertos e ouvindo a repreensão do Senhor? Então, a sua vida, no seu ritmo, na sua igreja, na sua comunidade, na sua escola, no seu trabalho, tudo aquilo que você, as coisas que você faz, você distribui folheto, não importa. Não importa o que você está fazendo. É de acordo com a palavra do Senhor? Eu estou dizendo que é pecado ter ritual na igreja? Não, mas não tem que se dar isso. Nenhum relacionamento com Deus é suficientemente forte. Sempre pode um pouco a mais. O nosso Senhor nos ensina a nos aproximarmos dele. Então, aqui nós estamos vendo que nós já vimos a semana passada, o povo estava tranquilidade e Deus está avisando, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Então, mesmo no Deus de justiça, ele é amor, porque ele dá oportunidade para a gente. Ele manda o profeta falar para cair a ficha do povo. Lembra do Jonas? A gente falou de Jonas também no estudo de Jonas, e é mais do que aplicado aqui. Por quê? Deus chamou ele para dar uma sentença sobre Nínive, e aí ele foi, deu, e Deus não destruiu. E o Jonas ainda teve a cara de pau, gente. Ele ficou muito corajoso. De bater boca com Deus. Gente, que coisa. Por quê? Deus deu a chance e o povo se converteu.
Aqui, Deus está falando, eu vou fazer. E agora é para gente. Deus está dizendo que ele só aceita adoração em primeiro lugar. Onde está o seu Deus? Qual é o relacionamento que você tem com ele? É metódico? É uma coisa, de repente, até bonita? Ou é sincero do seu coração? Qual a oração que você está fazendo? Como o primeiro. Ah, Senhor, tende, que eu sou, veja tudo que eu faço de bom, não sei o que, a sua oração é que nem do quietinho lá no cantão, falando, Senhor, você é propício a mim, porque eu preciso da tua ajuda, da tua fidelidade, eu preciso do teu amor. Então, essa palavra profética foi dada para que o povo se arrependesse e se ajuntasse. Ai, mas Deus já está falando que vai fazer, né? Então, Deus falou para Jonas falar para Nínive que ia fazer. E o povo se converteu. Então, coloque todas essas. É muito pesado o livro de Amós, porque nós vemos ele descrevendo a nossa igreja hoje. Como você está se comportando com o evangelho? Até que ponto é a sua profundidade, até que ponto é metódico. Só que ele está avisando. Então, ele está avisando, dá tempo do quê? De você voltar atrás e começar a agir de outra maneira. Então, é a última coisa que nós vamos para pensar essa semana, é o seguinte: o que vai me livrar da mão pesada de Deus? E essa é a pergunta que vai ficar. Com tudo isso aqui, o que é que vai me proteger da ira de Deus sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre o meu tempo? O que é que vai te livrar da mão pesada do Senhor? Que a vida de Jesus. Jesus veio para pagar todos os nossos pecados e abrir um relacionamento novo com Deus. Não existe outro. Você tem que se aproximar de Deus em nome de Jesus. Por isso que nas nossas orações, quando você está falando com Deus, sempre termina em nome de Jesus, porque com o sangue de Jesus, cobrindo a Cátia de todo pecado, Deus vai olhar e vai me resgatar. Porque ele não está vendo a Kátia, porque a Kátia é impossível, é incapaz de ser perfeita. Mas eu tenho o sangue de Cristo coberto em cima de mim. Então Deus me vê só com a sombra do filho dele me cobrindo. Então tudo isso que vai acontecer, eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei o que você está passando no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, eu não sei. Eu não sei se você está num país que vai ter acidentes meteóricos, né? Se nós vamos ter vulcão, inundação e chuva, né? Eu não sei. Deus está falando o quê? Muitas dessas coisas são coisas enviadas por Deus para correção. Para correção. Então, você quer terminar na adoração? Ou você quer terminar... Peraí, que apagou aqui. Até que estava demorando para apagar essa imagem, né? Rapidinho. Que hora para isso? Pronto, voltou. Então, encerrando aqui. Até perdi o fio da meada, não. Então, o que é que você vai... Qual a sua postura hoje? A postura que você vai levar a partir de hoje. Senhor, eu estou sendo corrigida nesse ponto. Me mostra o que eu tenho que fazer. E a Bíblia diz que nunca viu um justo ficar sem resposta. Então, nós não somos justos, nós somos justificados. Então, nós temos aquele que é somente o Filho de Deus assinando embaixo do nosso comportamento. E que a gente possa passar essa semana realmente pensando, será que esse texto está se aplicando a mim? Será que eu estou falhando nisso? Eu estou falhando naquilo? É para isso que nós estudamos a Bíblia. Nós estamos aqui toda semana para quê? Para ter essa intimidade e ter essa noção de que ponto você está no reino do Senhor. Então, pensa, lê os 2 capítulos de novo. Se melhor, lê os outros 2 da semana passada, e semana que vem a gente vai continuar. E eu acho que esse é um estudo que vai contra tudo aquele negocinho, sabe, do céu, nuvem cor-de-rosa, mulheres tocando harpa, de vestidão branco tocando harpa.
Tira isso da sua cabeça. As coisas não funcionam assim. Então, Deus está nos chamando à maturidade. Deus está nos chamando a pleno conhecimento e interação com a vontade dele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos mostre o que ele quer que nós façamos e como é que nós devemos fazer. Tenha coragem, pergunta para o Senhor, eu tenho certeza que ele vai responder. Beijo grande para vocês, até a próxima semana.